Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta que tem sido o texto da nossa meditação nos cultos noturnos, que é a carta aos Hebreus. E leremos hoje aquele grande capítulo que fala sobre a natureza, sobre os frutos e sobre o alvo da fé salvadora. Esta é uma passagem grandiosa, porque é uma passagem que nos mostra um retrato da fé salvadora. E nós queremos convidar os irmãos a se colocarem de pé para lermos a palavra do Senhor. Lermos este capítulo 11, e nós vamos lê-lo até o capítulo 12, verso 3. A fé salvadora, sua natureza, seus frutos, através dos exemplos, e o seu alvo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei.
Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela fé pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Deus desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Por nosso Senhor Jesus Cristo é que te oramos. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, devemos nos lembrar que a carta aos Hebreus foi escrita para advertir um grupo de crentes contra o abandono da fé, algo que eles estavam inclinados a fazer por causa das perseguições que eles estavam sofrendo. Também foi escrita para, ao contrário, do lado oposto também, motivá-los a perseverar na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso o autor mostra que Jesus é o cumprimento daquelas promessas que estavam contidas na velha aliança e que eles não deveriam voltar para a velha aliança, pois sabemos que esses cristãos queriam voltar para o judaísmo, para a prática do judaísmo. E nós terminamos a mensagem passada demonstrando alguns imperativos acerca daquele que vive na presença de Deus. Depois de ter falado da obra redentora de Jesus, do seu sacrifício suficiente, do seu ofício sacerdotal intercedendo por nós, o autor nos convida a adentrar o Santo dos Santos e a viver na presença de Deus. E ele mostra pelo menos 3 imperativos, como nós vimos na semana passada, para aquele que vive na presença de Deus. Nós vimos que primeiramente é preciso um compromisso com a igreja local. É preciso um compromisso com a comunidade da aliança. Nós vimos isto
quando ele fala no capítulo 10, versículos 24 e 25, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos, ou não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes fazendo admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O crente de verdade, o crente fiel, aquele que tem a fé salvadora, ele considera que existe um povo do qual ele faz parte, e ele tem um compromisso inarredável, um compromisso com este povo. Em segundo lugar, nós vimos que o crente, que a genuína fé salvadora, que a vida na presença de Deus, exige um compromisso com o temor do Senhor, e nos versículos 26 até 31, o autor vai tratar da questão do temor que nós devemos ter, para não voltarmos a viver uma vida de pecado, depois de termos sido libertos do mundo e do pecado através da morte do Senhor Jesus. Ele vai falar então do grande e terrível destino que aguarda aqueles que, tendo conhecido o Evangelho, tendo comprometido-se com o Deus da aliança, abandonam a fé, demonstrando que a sua fé não era genuína. E o terceiro e último compromisso que nós vimos na semana passada, compromisso com a perseverança, acerca do qual o autor havia falado do versículo 32 do capítulo 11 até o versículo 39. E ele havia falado disso, levando os seus leitores a lembrar dos primeiros passos que eles deram na vida cristã, das lutas que eles enfrentaram com alegria. E dentro desse conceito, dessa exortação à perseverança, o autor havia terminado este capítulo 10 dizendo: nós, porém, no verso 39, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ele coloca aqui dois grupos distintos. Ele está dizendo, nós não somos do grupo tal, mas nós somos deste grupo. Qual é o grupo do qual nós não somos? Daqueles que retrocedem, daqueles que, tendo um dia abraçado Jesus, abraçado a fé cristã, retornam, voltam para o mundo, voltam a viver deliberadamente em pecado. Nós não somos destes, ele está dizendo, mas nós somos do outro grupo, do grupo oposto, que é o grupo da fé. Logo, fé aí é um sinônimo também de perseverança, porque a genuína fé salvadora não retrocede. Então o que ele vai fazer a partir do capítulo 11, é exatamente nos apresentar um retrato preciso da fé salvadora. É claro que esse retrato não esgota tudo aquilo que nós podemos envolver no conceito de fé. Os autores bíblicos, eles trabalham com aquilo que os estudiosos chamam de uma teologia de tarefa. Ou seja, eles trazem uma doutrina que tem a ver com a necessidade do povo a quem eles estão escrevendo. Então, o conceito de fé aqui vai girar em torno daquilo que tinha a ver com o que os leitores estavam vivenciando, isto é, uma crise de perseverança, algumas dúvidas sobre a pessoa e obra de Cristo, e uma certa atração pela pompa do culto judaico. Então, é nesse contexto que ele vai nos dar um retrato da fé, mas é um retrato bem preciso, um retrato riquíssimo que ele vai nos trazer. Ele está, na verdade, continuando o assunto do verso anterior. Como nós temos visto, ele trabalha numa cadeia de pensamentos. Ele diz, nós não somos dos que retrocedem, mas somos dos da fé. E aí ele diz, ora, a fé é isto. Então ele começa a conceituar a fé. E este retrato da fé, ele pode ser dividido em três partes. Na primeira parte, que é mais curta, dos versos 1 a 3, nós temos aqui uma espécie de conceito, de definição da fé salvadora. Ele vai mostrar qual é a natureza da fé salvadora. Lembremos-nos, não é uma descrição completa em todos os sentidos, mas é uma descrição que vai ser, além de verdadeira, útil para o problema que está sendo enfrentado pelos seus leitores. Depois, desde o versículo 4... até ao final praticamente, até o final do capítulo 11, verso 40, ele vai demonstrar aí o que nós poderíamos chamar de frutos da fé salvadora, ou exemplos da fé salvadora, ou se preferir, testemunhas da fé salvadora. Ele vai contar a história da salvação, ele vai demonstrar as pessoas que viveram pela fé no passado, e ele cita personagens bem conhecidos daqueles cristãos que eram judeus e que conheciam a história de Israel e também são nossos velhos conhecidos. E
em terceiro e último lugar, no capítulo 12, o autor aos Hebreus vai nos demonstrar qual é o alvo da fé, qual é o propósito da fé, para onde de fato a fé olha, qual é o seu fim último. E exortar, e ele aproveita para exortar o povo a correr esta carreira da fé. Então, um retrato da fé salvadora apresentando a natureza da fé, depois os exemplos de fé ou os frutos da fé e, por fim, o alvo da fé. Vamos então pensar na natureza da fé. Depois de dizer que nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a salvação da alma, ele aqui conceitua a fé. Ele diz, ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. O artigo não está presente no texto original. Ele diz, ora, fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Aqui ele então conceitua a fé, dizendo o que a fé é, e ao não usar o artigo para a palavra fé, ele está se concentrando na natureza da fé, na essência da fé, na substância da fé. Então, é muito importante que nós compreendamos o que é fé no sentido bíblico, porque eu tenho certeza que todos aqui, de alguma maneira, têm fé. Aliás, o mundo é um mundo que tem fé, é um mundo crédulo. A questão é que a fé por si só, a fé de maneira indefinida, não tem valor algum diante de Deus. Nós usamos muitos textos que falam sobre fé, mas nós vamos entender aqui que fé não é um sentimento vago, relativo, que estando presente é válido por si só. A fé genuína, a fé salvadora, a fé que agrada a Deus, ela tem um objeto específico. Ela tem uma natureza específica. Existe uma fé que não é salvadora. Existe uma fé que é falsa. Existe uma fé que até mesmo é pecaminosa. Então nós precisamos entender qual é a fé que para Deus é um instrumento de justificação. E é isso que o autor vai nos mostrar. E aí quando ele fala da natureza da fé salvadora, nós podemos subdividir em três verdades aqui. E a primeira delas é que ele vai dizer é que a fé é uma certeza. A fé é uma certeza, é uma confiança. Este é o sentido mais básico. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Essas duas palavras, certeza e convicção, estão em posição de paralelo, estão em paralelo e são sinônimas. E grosso modo, o conceito mais simples, mais básico aqui é que a fé é um tipo de confiança, é um tipo de certeza, mas de uma coisa que você ainda não tem na sua íntegra. De coisa que você ainda espera. Também ela é uma convicção de fato que você não enxerga. Mas não significa que essas coisas não existem. Não significa que essas coisas não têm uma realidade. A fé é a certeza de alguma coisa que você não vê e de alguma coisa que você espera. Esse é um conceito que se pode aplicar a qualquer tipo de fé, inclusive. Ou quase qualquer tipo de fé. Mas quando o autor fala de coisas que se esperam, ele vai, nos exemplos de fé, demonstrar que coisas o verdadeiro crente deve esperar. Não são as coisas que o seu coração inventou, mas são as coisas que Deus prometeu na sua palavra. Então a fé é, antes de tudo, esta confiança de que algo que Deus prometeu, mas eu efetivamente ainda não vivencio, ainda não experimento na íntegra, eu, no entanto, creio que um dia eu vou experimentar. É isto que é a fé. É uma confiança que trata de algo que me está reservado para o futuro, de algo que eu não vejo, mas que é real, porque Deus prometeu. Então, fé é confiança. Mas, segundo lugar, a fé, além de uma confiança, ela é também uma prova. Isto é muito interessante acerca da fé.
As duas palavras também, elas têm um sentido de prova. A primeira palavra traduzida por certeza, ela é traduzida no capítulo 3, verso 14, pela palavra confiança. Se nós guardarmos até o fim, diz lá, nós somos casa de Deus, se nós guardarmos até o fim, a mesma confiança que no princípio tivemos. É a mesma palavra aqui, traduzida pela palavra certeza. Mas, interessantemente, esta palavra traduzida por confiança, ela ocorre na mesma carta no capítulo 1, verso 3. E lá no capítulo 1, verso 3, ela está traduzida por outra palavra. Lá, ele está falando sobre Jesus, aquele que é Deus, e por isso ele é o resplendor da glória. Lá está dizendo, ele, Jesus, é o resplendor, ou é o brilho da glória do Pai, a expressão exata do ser de Deus. Esta palavra ser é a mesma palavra traduzida por certeza. Como na nossa palavra em português, duas palavras homônimas, ou a mesma palavra pode significar duas coisas diferentes, né? A gente fala em manga, né? E a gente fala em manga o fruto. São duas coisas diferentes. Mas aqui, embora sejam duas coisas diferentes, elas têm basicamente um sentido muito semelhante, que vai nos ajudar a entender o que é esta certeza. Ali, a palavra ser de Deus, ela traduz uma ideia de substância, de natureza essencial, daquilo que está no fundamento. O Senhor Jesus, ele diz no capítulo 1, verso 3, é a expressão exata da substância divina. Então, se nós substituirmos este texto pela palavra, essa palavra certeza pela palavra substância, ele está dizendo que a fé é a substância de coisas que se esperam. O que ele quer dizer então é que a fé é aquilo que dá realidade às coisas esperadas. Nós não vemos, mas o que dá realidade àquilo que nós não vemos é a fé. A fé torna real as coisas que nós esperamos. A fé é a grande garantia das coisas que nós esperamos, do que diz respeito da nossa parte. A ideia, o verbo também, essa palavra traduzida por certeza, ela é um que nós chamamos de substantivo verbal, traz a ideia de permanecer firme com base em um acordo que foi garantido através de uma garantia legal. Então, há um aspecto legal na fé. É por isso que nós somos justificados pela fé. O que é a justificação? É a declaração do juiz de que os meus pecados foram pagos. E esta declaração, ela é feita na base da nossa fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, desse modo, a fé, além de uma certeza, ela é também uma substância, uma garantia, uma prova, o que é reforçado pela segunda palavra. Ela é a convicção de fatos que se não veem. E esta palavra convicção aqui, ela era utilizada para a ideia de um argumento que comprova um determinado fato. É um argumento que convence de um determinado fato. Então, ela pode ser traduzida também por prova. A primeira palavra pode ser traduzida por substância e a segunda por prova. O que reforça a natureza da fé como prova da realidade de fatos que se não veem. Quando o crente crê, ele está apresentando uma prova daquilo em que ele crê. Até porque ele vai manifestar essa prova na sua prática, pelos frutos da fé, como nós veremos. Então a fé é uma prova, é um fundamento, além de ser uma certeza. Mas em terceiro e último lugar, a fé também envolve um conhecimento. Observe o verso 3. Pela fé nós entendemos. Olha só, é pela fé que nós entendemos. Como disse um dos pais da igreja, um dos grandes teólogos da igreja, eu creio para que venha a compreender. Na medida em que nós cremos na palavra de Deus, nós compreendemos a realidade da criação. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Ele já está aplicando a ideia da fé como certeza que coisas que não vê, que nós não vemos. Ora, a palavra de Deus é invisível.
Nós não podemos ver a palavra de Deus, exceto agora que nós temos a palavra de Deus escrita. Mas como é que o universo surgiu? Ele surgiu do nada, e o que deu origem ao universo foi a palavra criadora de Deus. E é pela fé que nós entendemos isso. Nós entendemos que Deus existe. E nós entendemos que Ele é poderoso. E que pelo poder da sua palavra, Ele não só criou o universo, como Ele sustenta o universo. Então a fé envolve, queridos, um conhecimento. E aí nós podemos trazer uma outra definição, ou um outro termo que define fé, que é a palavra confissão. Ou seja, a fé não é uma coisa vaga, você não pode inventar uma coisa e dizer, se você tiver fé, você vai realizar os seus sonhos, porque você sonhou e você vai realizar aquilo que você sonhou. Não é esta a fé salvadora. A fé salvadora tem a ver com um conhecimento que advém da palavra revelada de Deus, e que deposita confiança nessa palavra. Mas a fé envolve conhecimento. Tendo ele mostrado que esta fé é uma certeza, que essa fé é uma prova, que essa fé é um conhecimento, ele diz no verso 2, aliás, ainda entre um e outro, ele diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Ora, você sabe que testemunho, por sua própria natureza, é uma prova. A testemunha, e é nesse sentido que a fé é uma substância de coisas que não se veem. Eu me lembro aqui de uma velha história, de um poeta que recitava o Salmo 23. Ele estava recitando várias poesias, e ele então resolveu finalizar a sua série de recitações, sua apresentação, com uma recitação do Salmo 23. E ele recitou com tanta eloquência, com tanta elegância, com tanta propriedade, que ele foi aplaudido de pé. Depois que ele foi aplaudido, ele então disse para a plateia, eu gostaria agora de convidar um amigo que está aqui presente, que veio para me prestigiar. Ele é um pastor, ele é um crente, e eu gostaria que ele recitasse o mesmo salmo. E aquele pastor então encaminhou-se para a plateia, atendendo ao convite, e recitou o mesmo salmo. Quando o pastor terminou, não havia nenhum aplauso. A plateia inteira estava chorando, quebrantada. O poeta então, tomando a palavra, disse, vocês sabem qual é a diferença que trouxe uma reação diferente? É que eu conheço bem o salmo, mas ele conhece o pastor. A fé que aquele homem demonstra é uma prova. A convicção dele o fez dar bom testemunho. Por isso que a fé, queridos, a fé salvadora é frutífera. Quantas pessoas dizem assim, eu creio que Deus existe por causa do seu testemunho. Eu me lembro que quando minha esposa estava enferma lá no hospital, no INCOR, eu fiz um curso de capelania promovido pela então capelania evangélica, lá do Hospital das Clínicas. E aí eu visitava de manhã e de tarde as pessoas lá, os doentes, porque a minha esposa estava internada, então eu realmente não estava trabalhando em nenhuma igreja, então eu resolvi trabalhar visitando pessoas no hospital. E eu passei um bom tempo trabalhando naquele lugar, naquele hospital. E entre as pessoas visitadas, uma pessoa, um homem, um crente em particular, e uma família me chamou a atenção. E este homem era um homem que sofria de uma doença, eu não me lembro mais nem a doença, mas era uma doença terrível que lhe arrancava dores, ele vivia com infecções, havia bactérias que remédio nenhum do mundo conseguia de forma alguma fazer retroceder, e ele estava sempre lutando, quando ele saía de uma infecção entrava noutra, e a família dele era uma família que tinha enfrentado muita enfermidade, era uma família de missionários. Mas o testemunho daquela família, a sua esposa era um homem jovem, a sua esposa sofrendo, angustiada, acompanhando ali. As pessoas tinham que, para adentrar, nós tivemos que colocar aquelas roupas de isolamento, algumas vezes, tanto para não pegar infecção, como para não transmitir infecção. Era um sofrimento terrível que aquele homem enfrentava. Mas o testemunho daquele homem era algo que brilhava no hospital. Ele aproveitava para pregar o evangelho aos enfermeiros, a médicos.
E a sua esposa aproveitava nos corredores para conversar com companheiros que estavam também acompanhando lá os outros pacientes e pregava o evangelho. E havia ali um judeu que era ateu. E um dia o judeu chegou para eles, depois de algum tempo, e disse: olha, até o presente momento eu não cria em Deus. Mas olhando para a vida de vocês, olhando para a convicção que vocês têm nesse Deus de vocês, eu não posso deixar de crer nesse Deus. Eu preciso crer nesse Deus. Porque vocês são a prova de que Deus existe. Não é possível que vocês sustentem tão grande firmeza diante dessa prova. Então é neste sentido que a fé também é uma prova, é uma convicção para o próprio crente, e é uma convicção que o crente também transmite para aqueles que vêm. Por isso ele diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E é sobre esse testemunho que ele vai falar no nosso segundo ponto, que são os exemplos ou os frutos da fé, que são as testemunhas da fé salvadora. E ele mostra à guisa de exemplo o que é a fé na prática, ele vai aplicar o seu conceito, ele mostra os frutos da fé e ele mostra inclusive a recompensa da fé. E o princípio geral que norteia essa segunda parte, que fala dos exemplos de fé ou dos frutos da fé, é exatamente o verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Observe que este versículo, ele se repete de certa maneira, essa declaração no verso 39, fechando a passagem, o que une o início e o fim da passagem. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. E aí ele vai subdividir a sua apresentação dos exemplos de fé, ou dos chamados heróis da fé, da seguinte maneira. Primeiro, nos versos 4 a 7, ele mostra alguns crentes do que a gente chama de pré-história. Não naquele sentido pré-histórico da ciência, naquele sentido evolucionista, nada disso. A pré-história aqui é a história anterior à história patriarcal, que ocorre em Gênesis capítulo 1 até o verso 11. Ou até o capítulo 11. Ali chama-se de pré-história, a história pré-patriarcal. Depois ele fala do verso 8 até o verso 22 dos patriarcas, da história patriarcal. Em seguida, nos versos 23 a 29, ele trata do período mosaico. E aí, a partir do verso 30, ele mostra aí o período de Josué. E do verso 32 em diante, ele então traz um resumo, passando pela história dos juízes, passando pela monarquia e passando inclusive pelo período interbíblico. É uma exposição muito bem apresentada, muito bem resumida e muito bem dividida da história. Então vamos ver aqui alguns exemplos, nós vamos tentar passar o mais rapidamente possível, porque são vários exemplos, mas primeiro ele se concentra nos patriarcas e talvez a palavra-chave aí é a palavra testemunho, que ele está aplicando a partir do que ele falou no verso 2. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Lembremos-nos que o sacrifício era a forma como se apresentava um culto. O culto é o sacrifício é o culto. A própria Escritura no Novo Testamento traz a ideia do culto como um sacrifício. Você deve se lembrar que lá em 2 de Pedro, no capítulo 2, versos 4 e 5, o apóstolo Pedro diz que nós, chegando-nos para Jesus, a pedra que vive, sim, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Não são sacrifícios pela expiação dos pecados, são sacrifícios de ação de graça. De que natureza são esses sacrifícios? Hebreus mesmo, capítulo 13, verso 15, nos diz: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Pois bem, no entanto, no contexto da velha aliança, o culto de fato envolvia o oferecimento de um sacrifício. Nós conhecemos a história dos irmãos, dos primeiros irmãos ali, Caim e Abel, que está contada no capítulo 4. A Bíblia diz que, no fim de uns tempos, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele ofereceu um culto ao Senhor através do fruto da terra. Por quê? Porque Caim era um lavrador. A Bíblia diz isso lá em Gênesis 4. Só que lá diz que Abel, por sua vez, ofereceu a Deus das primícias do seu rebanho e da gordura desses. Abel era um pastor de ovelhas e ele ofereceu. Qual é a diferença entre os dois sacrifícios?
O autor aos Hebreus está nos dizendo que o sacrifício ou o culto de Abel foi oferecido com uma fé genuína, mas o culto de Caim não foi acompanhado pela fé. Aqui nós temos a Escritura interpretando a Escritura. Mas nós podemos considerar o próprio texto lá de Gênesis capítulo 4, eu não vou abrir lá, mas você pode abrir. E você vai verificar uma diferença que demonstra que Abel creu em Deus e Caim não. Caim, ao se aproximar de Deus, não creu de fato que Deus é o galador dos que o buscam. Porque lá está dizendo o seguinte, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas quando se refere a Abel, há uma ênfase no texto. Abel, este sim, assim diz o texto original, este trouxe das primícias. Caim não apresentou as primícias da sua oferta. Não havia problema em Caim apresentar uma oferta de manjares, porque isto estava previsto depois na lei. Moisés está escrevendo para o povo, a lei ainda não havia sido escrita, mas Moisés está escrevendo da perspectiva do povo. O que acontece é que Caim pegou um fruto qualquer da terra e ofereceu de qualquer coisa ao Senhor, de qualquer jeito ao Senhor. Ele não deu o melhor. Mas Abel, ele ofereceu o melhor duplamente. Primeiro ele ofereceu as primícias, o primeiro filhote do seu rebanho, ele ofereceu. Mas não só isso, ele ofereceu a gordura, que para os judeus era a parte principal, e que depois no Levítico seria a parte que deveria ser oferecida ao Senhor. E ao dar o melhor para Deus, ao dar o primeiro lugar a Deus, Abel demonstrou que confiava no Deus provedor. E ao fazer isto, ele agradou a Deus. A sua fé diz que ele teve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Observe a palavra testemunho. A sua fé levou a oferecer um sacrifício, dando o melhor, que foi o testemunho de ser justo. E por causa dessa fé, ele diz, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Por que ele está dizendo isso? Devemos novamente voltar para a narrativa de Gênesis 4. Você lembra? Caim ficou irado, descaiu-lhe o semblante, o Senhor o advertiu contra o pecado, ele não levou em conta a advertência, ele deixou que o ódio crescesse pelo seu irmão e depois ele matou o seu irmão. E você lembra quando o Senhor confrontou Caim? Ele disse assim, Caim, onde está Abel, teu irmão? Aliás, a palavra irmão repete-se ali várias vezes, né? É uma ênfase. E ele responde desaforadamente, eu não sei, acaso sou eu guarda do meu irmão? Eu sou tutor do meu irmão? Agora? Aí Deus diz assim, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Abel, depois de morto, fala. O sangue do justo Abel está clamando por justiça, está clamando por vingança, está clamando por punição. Abel é o primeiro justo sofredor, o primeiro tipo após queda do Senhor Jesus. Ele sofre às mãos do ímpio. E quando ele morre, o seu sangue clama para o Senhor. É isso que ele quer dizer quando ele diz, mesmo depois de morto, o crente verdadeiro ainda fala com o seu testemunho. Depois ele fala aqui de Enoque. Ele fala que Enoque, pela fé, foi trasladado para não ver a morte. Por quê? Porque Deus o trasladou? Porque ele obteve testemunho pela fé de haver agradado a Deus. Ali em Gênesis diz que pela fé Enoque andou com Deus e já não era, pois Deus o tomou para si. E aqui ele traz um princípio, ele mostra o caráter indispensável da fé no verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé naquilo que Deus prometeu, naquilo que está na sua palavra, é impossível agradar a Deus. É necessário, é obrigatório, é imprescindível que aquele que se aproxima de Deus creia de fato, não só que Deus existe, mas que Ele é galardoador dos que o buscam. Esta fé salvadora nós vemos em Abel, no seu sacrifício, e em Enoque, ao andar com Deus. Ele termina essa primeira fase mostrando que pela fé, o próprio Noé, olha só, certeza de coisas que se esperam, instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, diz o verso 7. Certeza de coisas que se não veem. Deus diz, olha, eu vou trazer dilúvio. Na época nem chovia na terra. A terra era regada por uma neblina. Está lá em Gênesis. É só você ler a narrativa. Então era uma coisa inusitada. Mas Deus prometeu, foi sua palavra que trouxe a promessa. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. A fé gera temor. Observe os frutos da fé salvadora.
A fé traz bom testemunho. A fé leva o crente, a fé salvadora leva o crente a oferecer a Deus o melhor, a oferecer a Deus um culto excelente. A fé leva o crente a temer as advertências de Deus e obedecer à ordem de Deus. Observe que, sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, e por essa mesma fé ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Observe a justificação pela fé. Já em Noé, isto derruba por terra toda a ideia de que no Velho Testamento as pessoas eram salvas pelas obras da lei e no Novo Testamento são salvas pela fé. Não! Desde os primórdios, o justo viverá pela fé. A justificação é pela fé somente. Mas esta fé, como é que nós sabemos que ela existiu? Pelos frutos. Noé aparelhou uma arca e com isto ele condenou o mundo de então e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E então ele passa para o exemplo dos patriarcas, e a palavra-chave, enquanto a primeira seria testemunho, a palavra-chave aí é a palavra promessa. As palavras herança e promessa estão ligadas aí desde o verso 8. Ele mostra que Abraão demonstrou a fé salvadora quando chamado, ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E essa palavra herança vai ser a palavra-chave aí até o final dessa exposição dos patriarcas. Quando chamado, ele obedeceu para uma terra que ele deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Você lembra lá em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Futuro eu ainda vou te mostrar. Anda, Abraão. Sai andando. Eu vou te mostrar. E quando ele chegou na terra da promessa, Deus diz, olha, esta terra eu dei a ti e a tua semente. E porque ele peregrinou, ele não só saiu sem saber para onde ia, mas quando ele chegou na terra da promessa, ele viveu nessa terra como um peregrino. Observe verso 11, ele peregrinou na terra da promessa. Aqui tem uma palavra muito preciosa para nós, como em terra alheia. Deus disse, eu te dei essa terra, mas ele peregrinou nela como em terra alheia. Ele nunca teve a propriedade dela. A única propriedade que ele teve é, como a Bíblia chama, um espaço de um pé. Foi uma sepultura. A sepultura da sua mulher. Que ele comprou, a caverna de Macpela, ele comprou dos heteus. Quando Sara morreu. Mas Deus diz, olha, essa terra que tu estás peregrinando, agora tu és peregrino e estrangeiro nela. Agora ela não é tua posse de fato, mas ela é de direito. Ou seja, Abraão peregrinou ali como uma prova de que aquela terra era dele. A fé era uma prova, era um fundamento, era a substância daquilo que ele nunca veio a experimentar, porque ele morreu peregrino. É o que ele fala desde o verso 11, meus queridos, até o verso 13. Ele diz que pela fé ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Abraão e Isaac, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha, observe as palavras-chave. Por quê? Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Que cidade é esta? Esta cidade tinha a ver com a própria terra. É interessante isso. Aquela terra era dele, mas Deus ainda não havia concretizado a edificação da cidade, da qual ele é o arquiteto e edificador. E pela fé, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, mesmo sendo avançada de idade, tendo cessado a sua menstruação, porque ela teve por fiel aquele que havia feito a promessa. E ele diz ainda que de Abraão, já amortecido, quer dizer, alguém que já não gerava mais filhos, saiu uma posteridade numerosa. Ele viu Isaac nascer. E o verso 13 ele resume, mostrando exatamente a natureza dessa fé. Ora, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E quando ele fala isto, ele está exatamente mencionando a palavra de Abraão, que está em Gênesis 23, 4, quando Sara morre lá em Canaã, ele chega aos heteus, ele chega para os filhos de Et e ele diz, eu sou estrangeiro e peregrino, eu sou estrangeiro e morador entre vocês. Eu quero que vocês me deem a caverna de Macpela para eu enterrar a minha morta. E por que ele enterra Sara ali? Porque ele crê que Deus vai lhe dar aquela terra.
Só que ele sauda isto de longe. Nem ele, nem Isaac, nem Jacó tiveram posse da terra. A posse da terra veio quando Israel adentrou a terra na época de Josué. Então ele morreu saudando a promessa de longe. Por que ele está dizendo isso? Porque fé é certeza de coisas que se esperam. E qual é a grande prova? A grande prova é a fé que ele tem, que o faz comprar um campo, uma sepultura para enterrar a sua mulher, porque ali é a terra que Deus lhe deu. Mas eles não obtiveram a promessa. E porque ele diz, porque os que falam desse modo, que se dizem estrangeiros, verso 14, manifestam estar procurando uma pátria. Se eles lembrassem da pátria da qual eles saíram, ou seja, se eles quisessem voltar, eles teriam oportunidade de voltar, mas agora eles aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. E quando ele fala celestial, ele não está falando do céu, no sentido em que nós o concebemos, né? O céu agora, aquela morada de Deus. Ele está falando, na verdade, dos novos céus e nova terra. Quando os céus baixarão a terra. Quando a presença de Deus se manifestará na terra. O que a Bíblia diz? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Queridos, a terra que nós herdaremos é esta terra. Só que transformada. Só que agora nós somos peregrinos como Abraão. Ela ainda não nos pertence de fato, embora seja de direito. E nós vamos ser sepultados nessa terra, mas a Bíblia diz que Deus nos dará essa terra. Após a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o autor está trazendo. Ele está aplicando a história de Abraão como um tipo do crente na nova aliança. Ele aspirava uma cidade celestial da qual Deus é o arquiteto e fundador. E nós também. Depois ele fala da prova de Abraão, que Abraão, quando posto à prova, ele ofereceu Isaac, e ele estava para sacrificar o seu unigênito, e aqui há uma alusão, ou um paralelo indireto com o próprio Senhor Jesus, aquele que acolheu alegremente as promessas, ou seja, o próprio Isaac acolheu as promessas, ele é o unigênito de Abraão, ele é o preferido de Abraão, a quem se tinha dito, Isaac será chamado a tua descendência. Deus disse assim, olha, Isaac é a tua semente. E Deus diz, olha, eu quero que você ofereça Isaac em holocausto. O que é um holocausto? O holocausto era um sacrifício em que se queimava até as cinzas. Como é que Deus diz que é em Isaac, de Isaac sairá a semente e manda queimar até a cinza? Mas Abraão demonstrou que cria. Como? Oferecendo. E disse que ele estava mesmo para oferecê-lo. Por quê? Porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac até dentre os mortos. Se ele é o filho da promessa, Deus vai ressuscitá-lo. E de onde figuradamente o recobrou. Ele não chegou a matar Isaac, mas ele figuradamente é como se ele tivesse ressuscitado. E pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, acerca de coisas no verso aí que estavam para vir, né? Está falando no verso 20. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou seus filhos. E na sua bênção eram bênçãos proféticas, que falavam de coisas que ainda iriam acontecer. Pela fé, José fez menção do êxodo, inclusive dizendo, olha, levem os meus ossos daqui. Isto é fé, é certeza de coisas que se esperam. José morreu no Egito, mas diz, olha, mas eu não posso ficar enterrado aqui. Essa não é a minha herança. Eu vou ser enterrado lá. E aí ele fala depois da época de Moisés, que Moisés pela fé, nascido, foi ocultado por seus pais, que os seus pais não ficaram amedrontados, que Moisés pela fé recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está escrevendo a pessoas perseguidas. Ele preferiu isso a usufruir, diz o verso 25, dos prazeres transitórios do pecado, porque ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Como Cristo? E Cristo nem tinha havido nascido. É que o tipo de humilhação que o povo de Deus estava sofrendo é a mesma humilhação que mais tarde o Filho vai sofrer. É a humilhação que o justo sofre à mão do perverso. Ele preferiu isto. A fé salvadora prefere ser humilhada, sofrer angústias, sofrer perdas, perder alegrias, a usufruir dos prazeres transitórios, passageiros do pecado. Esse é um fruto da fé salvadora que ele está demonstrando. Ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, diz o verso 23. E aí ele mostra como pela fé ele celebrou a Páscoa,
Pela fé ele derramou o sangue para que não viesse o exterminador. E lembre-se, a Páscoa foi celebrada antes da libertação. Então, ao celebrar a Páscoa, ele está demonstrando que ele crê. E no que ele creu, Deus realizou, a libertação veio. Mas ele exerceu fé antes dessa libertação. Então ele vai falar de vários feitos heróicos do verso 30 até ao 35a. Ele fala de Josué, das muralhas de Jericó, ele fala de Raabe, uma meretriz, até uma pagã e meretriz, uma prostituta, porque creu em Deus, foi justificada e foi salva. E aí ele termina resumindo, o que eu vou dizer mais? Vai me faltar o tempo para falar de todos esses heróis da fé. Mas eu gostaria de trazer aqui uma divisão que o autor estabelece, uma classificação dupla aqui, quando ele resume os heróis da fé. Pela fé, queridos, existem aqueles que demonstram a sua fé subjugando reinos, verso 33, praticando justiça, obtendo promessa. Houve aqueles crentes que fecharam a boca de leões, aqueles que extinguiram a violência de fogo, estamos falando aí de Daniel e seus amigos. Existiram aqueles crentes que pela fé escaparam ao fio de espada, a espada não os traspassou. Existiram aqueles crentes que da fraqueza tiraram força, e que se fizeram poderosos em guerra como os heróis, os juízes, como Davi. Houve aquele povo que pôs em fuga exércitos de estrangeiros, tudo isso está na galeria da fé. Houve mulheres que por causa da sua fé, ou através da sua fé, receberam pela ressurreição os seus mortos. Ele está falando da viúva lá, cujo filho foi ressuscitado por Elias, e depois a outra viúva por Eliseu. Como nós queríamos estar nesse quadro, né? Grandes feitos heróicos, grandes vitórias. Só que este não é o único grupo. Existe um outro grupo que a maioria não quer ficar, mas que também obteve testemunho pela fé. Observe o verso 35, parte B. Alguns pela fé foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros pela fé passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Outros foram, por causa da sua fé, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, uma possível alusão à morte de Isaías, mortos a fio de espada. Você gostaria de fazer parte dessa galeria? Alguns pela sua fé, alguns demonstraram a sua fé sendo necessitados, peregrinos, andando de peles de ovelhas e de cabras, andando andrajosos, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Alguns pela fé foram errantes pelos desertos. Alguns tiveram que se esconder em covas, em montes, nos antros da terra. O sofrimento, a angústia, os maus tratos, a infâmia, a humilhação fazem parte dos frutos da fé. Não é apenas a queda das muralhas. A gente vê, às vezes, uma igreja evangélica que parece que está num parque de diversões. Vamos rodear aqui as muralhas, aí faz uma muralha de papelão lá em cima do púlpito, e vamos dar um brado de vitória, vamos como Gideão, clamar, e aí num show é muito fácil você fazer isso. Mas quantos destes pregadores convocam, vamos sofrer escárnios, vamos nos submeter aos açoites, vamos submeter a tortura com alegria, porque nós cremos naquele que fez a promessa. Esta é a característica da fé salvadora. E existem muitos crentes que estão sendo, lá na Coreia, existem crentes sujeitos a trabalhos forçados. Crentes são enforcados. Crentes são mortos a fio de espada no mundo islâmico. Eles estão obtendo bom testemunho pela sua fé. Agora, observe o que ele fala no verso 39. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Só que tem uma questão sobre eles. Eles não obtiveram a concretização da promessa. Eles morreram sem ver a concretização da promessa. E onde está a concretização da promessa? Ele diz, porque Deus havia provido coisa superior a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O que ele está dizendo é, a história só se completa conosco, com os crentes da nova aliança.
Esses crentes da velha aliança não estão completos sem a nova aliança, porque eles morreram antes da concretização da promessa. Os crentes da nova aliança vivem depois da concretização da promessa. Essa promessa está ligada a quê? À morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aí ele chega ao último, e eu concluo com isto, que é o alvo da fé. Para onde deve olhar a fé? Sem dúvida devemos olhar esses exemplos, mas esses exemplos apontam para onde? Isso é muito importante, inclusive na interpretação da Escritura, irmãos. A gente olha a Escritura e diz, olha, Gideão venceu com 300 homens os midianitas. Nós também vamos vencer aqueles que querem se colocar contra os nossos sonhos. As muralhas de Jericó ruíram. Nós também vamos ter a fé de Josué. Aqueles irmãos, o testemunho deles não aponta para eles. O testemunho deles aponta para uma coisa superior, aponta para Cristo. Eles são tipos de Cristo, e é isso que ele vai dizer no capítulo 12. Portanto, visto que temos a rodear-nos, e aqui vem o alvo da fé, o autor e consumador da fé salvadora. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aqui eu vou concluir. Primeira coisa que ele está dizendo aqui na sua conclusão aqui é uma exortação. Inspire-se nos exemplos de fé do passado. Quando ele fala de rodear grande nuvem de testemunha, de correr a carreira que está proposta, ele está trazendo aqui a figura dos Jogos Olímpicos, que já existiam na sua época. Aliás, nasceram na Grécia Antiga, né? E você sabe, não eram simplesmente atletas como hoje. Havia lutas entre pessoas, inclusive, que tinham sido condenadas e que eram colocadas para lutar entre si e divertir o povo. E havia uma torcida que torcia por aquelas pessoas. Às vezes era uma corrida de obstáculos que envolvia luta, que envolvia embates, inclusive mortes. E ele está dizendo agora, quem está na arena somos nós. Nós somos o espetáculo ao mundo. Mas existe uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Qual é essa nuvem? Esses heróis da fé. O exemplo deles deve ser um incentivo para nós. É uma nuvem. São vários exemplos que apontam para o mesmo alvo. Por isso ele diz, olha, essa nuvem de testemunhas está mostrando para vocês o alvo. Qual é o alvo? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Este é o alvo, é para ele que eles apontavam. E nós já vivemos na época que Jesus já morreu, já ressuscitou, já conquistou a nossa salvação. Nós já temos a concretização da promessa. Mas ele diz, olha, que nós temos que nos inspirar nos exemplos de fé do passado. Em segundo lugar, ele diz, olha, lancem fora todo o empecilho à corrida. Ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso. E aí, meu irmão, eu quero falar com você, que talvez esteja emperrando na sua carreira cristã. A fé cristã é uma carreira, é uma luta, é uma corrida com dificuldades, com obstáculos. E muitas vezes, talvez você se canse, talvez você tenha vindo para cá hoje, nessa noite, cansado. A palavra de Deus diz, desembarace-se do peso, desembarace-se das preocupações, desembarace-se da angústia, de tudo aquilo que emperra a sua corrida. Desembarace-se também do pecado, há pecado na sua vida, confesse o seu pecado, abandone o pecado, porque ele atravanca a corrida. E ele está aludindo aqui aos atletas que naquela época corriam nus, para não ter nenhum peso sobre eles. O que é que está pesando na sua vida? O que é que dificulta você de crescer? Você que não tem crescido na fé cristã, você que não consegue andar para frente, você que não consegue progredir, você não consegue se aprofundar nas realidades da fé, você não consegue ter um compromisso maior com o Senhor, você que caminha no mesmo passo o tempo todo, desembarace-se desse peso, tire esse pecado através da confissão. E em terceiro lugar, corra com perseverança. Corra com perseverança. A palavra perseverança significa permanecer debaixo de um peso, suportar um peso. Corra com perseverança. E por fim, corra olhando para o alvo, olhando firmemente. Aqueles homens eram testemunhas de fé, mas Jesus é o autor e o consumador. Sabe o que ele quer dizer? Ele é o cabeça. E ele é o que começa e o que termina. A fé é o dom de Deus. E quem dá esse dom é o Senhor Jesus.
E ele é o grande exemplo. Aqueles eram pálidos exemplos, mas esse é o grande exemplo. Olha só o que ele fala desse que é o nosso exemplo. O consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. O Filho de Deus bendito, puro, perfeito, santo, em quem não se achou pecado nem dolo algum em sua boca. Sendo tão puro, ele foi afrontado, ele foi humilhado, ele foi crucificado pelos pecadores. Ele diz, olha, considerem atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Ele que não merecia coisa alguma do que ele sofreu, ele suportou tudo isso. Ele correu a corrida, ele venceu por nós e por eles, ele chegou lá, ele adentrou a destra de Deus, ele como Deus e agora como homem nos representando, ele correu, ele chegou lá e ele está nos esperando e nós devemos olhar para ele. Que se nós desviarmos os olhos dele, nós vamos desmaiar, nós vamos desanimar, nós vamos desistir. Jesus é o alvo da fé. É para esse alvo que eles apontavam. Que o Senhor Deus nos dê a graça, meus irmãos, de demonstrar, de viver, de vivenciar esta fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que o Senhor Deus nos dê essa graça. Eu quero que você reflita. Você está prestes a desistir? Você está desanimado? Já pensou em abandonar tudo? Eu estou me referindo ao Senhor, ao seu caminho. Meu irmão, não faça isso. Olhe a nuvem de testemunhas. Olhe para Jesus. Diga para sua alma, firme minha alma.